telefone, vou falar com o doutor Guilherme. Doutor Guilherme Davoli, obrigada pela disponibilidade do senhor nessa segunda-feira. As informações chegando, todo mundo preocupado. A gente falava um pouco sobre saúde mental. O que é importante destacar para quem está em casa, para quem está trabalhando durante essa pandemia, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Silmara. Eu fico aqui à disposição de vocês. Algumas coisas que eu acho que são fundamentais, que as pessoas prestem atenção, que as pessoas se cuidem. A gente vinha falando, antes de todo esse processo acontecer, a gente vinha falando muito sobre depressão, e isso é algo pesado. E uma das questões que mais arrasta o ser humano para a depressão é a sensação de inutilidade. Nesse momento, a gente está aí com muita TV, muita internet à disposição das pessoas, tá? Mas é importante que a pessoa se sinta útil, que ela procure realizar atividades e não simplesmente fique dependente de uma tela ligada à sua frente. Existe para os adultos uma série de cursos disponíveis para que as pessoas possam estar acessando. Existe brincadeiras para as crianças, existem artistas que estão transmitindo shows e você pode não simplesmente assistir, mas canta junto, entra no clima desse show. É importante que a pessoa relembre algumas coisas que ela traz do passado, fotografias, gravações. Quer dizer, eu tenho que estar me sentindo útil. O medo, ele não vai sair de nenhuma das pessoas. O medo vai estar aí presente o tempo todo, independente de você estar acompanhando as notícias ou querer evitar as notícias. Ele é real. Só que a gente tenta minimizar o impacto do medo com a nossa funcionalidade. Lembrando dois aspectos, né? O ser humano, ele depende de outros seres humanos. Então, se você está sozinho na sua casa, se você está sozinho no seu apartamento, uma dica é telefone para as pessoas, não apenas mande o WhatsApp escrito, ouça a voz da outra pessoa, utilize as redes sociais para fazer vídeos e estar em contato direto. E mais do que você está convivendo com as pessoas, você tem que estar sendo útil. Pergunta para as pessoas como é que elas estão, o que elas precisam. E esse tipo de diálogo vai fazer a gente se aproximar um pouco mais. Não é meramente uma situação poética, é uma necessidade de convívio. Perfeito. Doutor, essa semana nós teremos aqui uma semana de vacinação destinada aos idosos. Nós mostramos aqui na abertura do jornal uma fila, né? Porque o idoso, normalmente ele tem uma rotina diferente, né? Ele acorda cedo, ele vai ao supermercado, ele vai na farmácia. Nesse período de isolamento também a ânsia de, olha, eu tenho que me vacinar. A gente vê essa situação aí hoje pela manhã. O que o senhor pode dizer aos nossos idosos e que, inclusive, estão assustados porque fazem parte desse grupo de risco, doutor? Eu acho que uma questão que é bem clara é que, independente se as pessoas têm essa ou aquela religião, é lembrar que o tempo das coisas não é o nosso tempo. E, às vezes, a nossa ansiedade de, eu preciso vacinar logo, eu não posso deixar de ir ao supermercado. Eu assisti uma reportagem que falava de pessoas idosas que falavam, a única diversão minha é sentar na praça, no banco da praça, eu quero ir para o banco da praça. A gente quer muito que as coisas aconteçam no nosso tempo, e dentro dessa perspectiva, independente da idade, às vezes a gente está tendo uma atitude infantil, quase que birrenta, né? Tem que ser do meu jeito, tem que ser agora. A questão da vacinação é algo muito sério, mas existe a possibilidade de ser realizada em dias diferentes. Me parece que foi feita uma listagem com datas de aniversário para que as pessoas devagarinho vão lá e consigam ser atendidas. Se a gente faz filas gigantes, a gente aumenta o risco do próprio idoso, o risco de alguém que o esteja acompanhando, o risco da própria equipe profissional que precisa trabalhar com um pouquinho mais de calma. Então, é importante que a pessoa entenda que a vacinação é a favor dela, que o horário alternativo em supermercados é a favor dela, e que isso não é uma segregação, tipo, você não pode ir a hora que quiser, não. É simplesmente assim, vamos com calma, respeitando os outros, porque o que nós estamos vivendo é uma situação de guerra, em que é importante você respeitar as regras desse processo. Só que ela é uma guerra invisível.
Se eu estivesse em casa vendo o bandido lá fora, eu teria medo de pôr o pé na rua. Verdade. Esse bandido, vamos chamar assim, ele é invisível, mas é possível evitá-lo se a gente mantiver distância, se a gente tiver os cuidados que está todo mundo falando aí com relação à higiene e se a gente principalmente não quiser que a vida se resolva da nossa forma. A gente tem que pensar um pouquinho no coletivo. Sabe, é uma oportunidade boa, inclusive dentro de casa, para a gente aprender ou reaprender, né? A comer mais devagar, a respeitar o tempo das pessoas. E eu me vi, eu mesmo em casa nesse final de semana, às vezes almoçando um pouco rápido, como se eu tivesse um compromisso logo em seguida. E eu não tinha. A gente vai ter que aproveitar esse tempo com mais serenidade. Então, as filas, não apenas de posto de saúde, mas de supermercado e até de caixa eletrônico, elas vão continuar existindo. E eu tenho que entender que não é uma coisa que tem que ser feita às pressas hoje em dia. Tem que ser feita com calma. Se você passar na frente de uma escola e tiver muita fila, volta para casa, fica lá quietinho, espera um outro momento e a gente com certeza vai conseguindo cuidar da saúde das pessoas e do emocional das pessoas também. Doutor Guilherme, mais uma vez, muito obrigada pela colaboração do senhor. Um grande abraço, viu? Eu que agradeço, Silmar. Quero deixar um abraço para todas as pessoas, dizer que a psicologia está aí à disposição para tentar auxiliar as pessoas em momentos de dor, de sofrimento, e esse vai passar também, tá? Obrigada.